a gente vai estar fazendo a parte dos filtros. Então, primeira coisa, o que é um filtro, né? Um filtro, ele vai ter aquela função de te auxiliar no preparo da sua base de dados, mas principalmente na busca por determinadas situações. Eu estou aqui com uma base de dados fictícia, onde eu tenho a data de determinado evento, quantos eventos foram realizados, o cliente para qual eu prestei esse meu evento, o gestor que ficou responsável por gerir aquele evento, o total do budget, então o total direcionado para esse evento, e o do cliente, então quanto que foi por evento, quanto que foi gasto. Ok. O que acontece aqui? Eu preciso fazer filtros para identificar principais clientes, principais gastos. Eu quero ver por cliente, então, o seu total, por exemplo. Então, tem várias informações que eu posso extrair dessa minha planilha, que tudo vai se basear em dado filtro que eu fizer. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar o meu cabeçalho, ou seja, a primeira linha da minha planilha. Vou vir na guia página inicial e vou clicar em classificar e filtrar. E clico em filtro. Aparece essa setinha aqui, ó. E por que eu trouxe essa base de dados? Porque o filtro ele muda conforme o tipo de dado que eu tenho. Então, para filtros de data, número e texto, é diferente, porque eu tenho ferramentas específicas para cada um deles. Vamos começar fazendo um filtro de texto, que talvez seja o mais simples para a gente estar trabalhando. Então, pegando aqui em clientes, quando eu clico nessa setinha, eu tenho todas as opções de clientes que tem. O que acontece aqui? Eu não tenho clientes repetidos quando aparece isso. Então, ele me traz apenas valores exclusivos. Tá? Mas beleza. Vamos só lembrar que a ferramenta ela chama classificar e filtrar. Então, eu tenho, primeiramente, a opção de classificar. Então, eu posso classificar de A a Z ou de Z a A, ou seja, em ordem alfabética ou alfabética reversa. Olha como que está disponibilizado a minha coluna. Eu venho em cliente, classifico de A a Z. Agora já está classificado. Americanas, Açaí, Boticário, Carrefour, Magazine Luiza, Natura e Drogasil. Tudo em ordem alfabética. Da mesma forma, posso fazer dizer A, que é a função inversa. Ok, vou dar o Ctrl Z aqui para voltar ao embaralhamento que estava. E eu quero agora fazer o seguinte filtro, e agora eu já estou entrando nos filtros. Eu não quero ver tudo isso aqui. Eu quero ver apenas o grupo Boticário. Então, o que eu faço? Eu clico aqui em selecionar tudo, porque deu desmarco, então estou tirando a seleção de tudo. E venho em grupo Boticário. Clique em OK. Apareceu aqui o grupo Boticário. Ó. Grupo Boticário, tal gestor, quantidade de evento, data. Eu quero saber qual foi o budget total. Então, eu seleciono a minha coluna E. Olha aqui embaixo o que acontece. Aparece a soma. Ó. Então, o budget total do grupo Boticário, 445.296. Então, olha só como que eu já começo a identificar. Ele aparece também a contagem, ou seja, eu tenho 80 linhas do Boticário. Aparece qual foi o valor mínimo que eu paguei e qual foi o maior valor pago. E aparece também a minha média. Então, olha quantas informações que eu já extraí do grupo Boticário apenas fazendo um único filtro. Então, o potencial do filtro, apesar de ser uma ferramenta simples, ele é muito grande. Ctrl Z, só para tirar esse filtro que eu fiz, e eu posso vir aqui em cliente. Agora eu quero ver Americanas e o grupo Boticário. Ok, olha lá, Americanas e grupo Boticário. Então, agora o que eu estou vendo aqui são os dois clientes meus, tanto Americanas quanto o grupo Boticário. Então, repare que eu já começo a fazer um filtro diferenciado, um filtro específico para aquilo que eu quero. Mas daí você pode pensar, ok,
Gestores. Então, qual foi o gestor responsável? Então, eu vou pegar aqui, ó, a Antônia. Ok. A Antônia ela é responsável por quais clientes? Olha, batendo o olho aqui, Boticário e Açaí. Mas e se tiver mais algum aqui embaixo? Então, vem aqui em cliente. Olha lá, Açaí e Boticário. Então, a Antônia ela é responsável pelo grupo Açaí, pelo grupo Boticário. Então, olha as análises e as informações que eu estou tirando dentro de alguns filtros básicos que eu estou fazendo. Ok, posso voltar a selecionar tudo certinho. Desfiz o meu filtro, limpei ele. O que mais que eu posso fazer quando se trata do filtro de texto? Eu posso vir aqui em cliente, na setinha, filtro de texto. Olha as informações que eu tenho aqui. Então, eu posso filtrar tudo que começa com... Começa com o que, por exemplo? Começa com grupo. Ok. Então, eu estou filtrando tudo que começa com grupo. Então, apareceu o grupo Boticário e o grupo Carrefour. São os dois grupos que eu estou trabalhando aqui. Olha lá. Então, é um filtro diferenciado com base no texto. Ok? Venho novamente aqui. Eu posso limpar o filtro para desfazer o filtro que eu realizei. Venho na setinha, filtro de texto. Eu posso fazer igual a. Então, eu só quero a Americanas. Mas olha o que vai acontecer aqui. Não filtrou nada. Por que não filtrou nada? Quando eu uso igual a, eu preciso filtrar exatamente o que eu quero. E Americanas tem um ponto aqui no final. Então, quando eu coloco igual a, eu preciso digitar exatamente a mesma coisa. Então, Americanas, ponto. Americanas. Agora o filtro foi realizado com sucesso. Eu posso vir também em termina com, né, que tem a mesma lógica do começa com. E eu posso vir em contém. Aí o contém, eu posso fazer da mais variável forma possível. Eu posso pôr contém A, por exemplo. O grupo Boticário contém A, todos contêm A na realidade, né? Então não apareceria nenhum em específico aqui. Mas eu vou filtrar algo que tem O. O grupo Magazine Luiza saiu, por exemplo. Mas obviamente que ninguém vai fazer filtro por letra, né? Então, voltando aqui em contém, ao invés de ser O, a gente pode colocar, olha só que interessante, Tica, um exemplo, né? Então, só apareceu o Boticário. Porque ele contém, não importa se está no começo ou no fim, se em algum espaço eu tiver essa minha informação, ele já vai estar trazendo o filtro. Então, essa é a diferença do começa com, termina com e contém. Da mesma forma, eu posso fazer o não contém, que é o inverso. Então, carre. Então, não contém carre. Então, ele vai tirar o Carrefour, porque o Carrefour contém carre. Então, o filtro de texto ele tem todas essas propriedades que leva a gente a filtrar pessoas, filtrar categorias, definir critérios de seleção, que facilita muito também no dia a dia nosso. Ok? Agora, a gente vai estar dando uma olhada no filtro de número. Então, no filtro de número, eu vou fazer o seguinte. Olha a diferença que tem. Budget total, clico aqui na setinha. Primeiramente, aquela diferença básica do menor para o maior, maior para o menor. Então, agora eu não classifico mais em ordem alfabética, mas em ordem crescente ou decrescente. Então, por exemplo, do menor para o maior. Então, o menor é 1010, Gestora Sofia, Magazine Luiza. Ok. E o maior? 10.000, Sofia também, Magazine Luiza também. Então, olha só. A gente ficou sabendo que a Magazine Luiza ela tem tanto maior gasto quanto menor gasto. O que é bem interessante em termos de análise, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente acaba ficando limitado. Então, lá no Excel intermediário, o que a gente vai aprender? A somar valores com base em um critério. Então, eu vou conseguir extrair a soma de tudo que o Magazine Luiza gastou comigo. Da mesma forma, eu vou saber extrair tudo que o Flávio fez eu gastar nos projetos que ele gerou. Né? Então, clico aqui.
Vou dar o Ctrl Z na realidade para ele voltar ao que estava mais embaralhado. Na setinha eu tenho o filtro de número. Aqui a mesma função, né, eu posso selecionar apenas aquele valor que eu quero. Mas olha só que quando se trata de número, e nesses casos, né, que eu tenho várias categorias e são valores diferentes, não é eficaz se eu selecionar os valores que eu quero, porque geralmente não é isso que você quer. Geralmente o que você quer quando está filtrando números? Eu quero saber clientes ou quantidade, né, de produtos que foi maior que 5.000. Ou eu quero saber aqueles que está entre 2 e 6.000. Eu não vou querer saber aquilo que eu gastei 1.023, por exemplo. Não faz sentido para mim, porque não tem uma análise prática, né? A não ser em algumas situações específicas, né? Que eu precise exatamente daquele meu valor. Mas isso é muito raro, né? Principalmente quando eu tenho valores aleatórios assim. Então, vou clicar aqui na setinha, vou clicar em filtro de número e eu tenho mais opções. Por que eu tenho mais opções? Porque são categorias diferentes. Então, eu posso selecionar o igual a, sem problema nenhum. Então, igual a 1023. Ele nem apareceu. Por que ele não apareceu? Porque eu estou falando de dinheiro. Então, aqui, ó, 1023. Ele ainda não apareceu. Vou até conferir. É 1023 mesmo. Olha lá. Por que isso acontece? Porque eu tenho que falar exatamente o que está naquela célula. Não se torna eficaz um filtro assim. Então, eu venho aqui em filtro. Maior do que. Então, eu vou pôr maior que 5.000. Ok. Tudo isso daqui que está aqui é maior que 5.000. O menor valor que pode estar aqui é 5.000. Então, olha quantos valores que eu tenho. E daí, o que eu posso fazer com isso? Seleciono qualquer coluna e olha aqui, ó, contagem. Olha, ó, 298 valores são maiores que 5.000. Tá, então eu vou vir aqui. Ao invés de usar o maior, eu vou limpar meu filtro e vou usar o menor. Menor do que? Menor do que 5.000. Eu tenho 205 valores pela contagem. Ou seja, eu tenho mais valores maiores que 5.000 do que menores que 5.000, o que já são bem interessantes esse tipo de análise que eu vou fazendo. Tá, beleza, mas daí eu posso falar assim, ó, a minha empresa, ela só pode gastar até 8.000. Todo mundo que gasta mais que 8.000, eu vou ter que cortar. Então, você pode filtrar aqui, ó, 8.000. Aqui você já sabe os problemas. Só que daí você pode falar assim, poxa, a análise dentro do Excel, ela não pode ser fria. Então, ó, 9.900 é muito dinheiro, porque o meu limite era 8. Só que no dia 1º de janeiro, o meu cliente, Raya, né, Drogazil, ela fez um valor promocional de começo de ano, um festival, um evento lá para atrair cliente, e foi necessário um gasto maior. Então, para mim não é um problema, porque foi um dia excepcional. Então, com base nesses filtros, olha o quanto de análise que você já começa a fazer. E daí você pode falar assim, não, então, Drogazil. Vamos ver, então, se a Drogazil está tendo um gasto muito alto. Então, Drogazil. Ó, então, repare, eu coloquei 2 filtros. Então, ele está me aparecendo Drogazil maiores que 8.000. Fala, nossa, não, Drogazil tem muito gasto maior que 8.000. Então, esse dia aqui não foi um dia excepcional. Foi um dia que a gente está tendo muito. Então, a gente tem muito gasto maior que 8.000. Então, eu vou precisar cortar gastos aqui do meu cliente. Então, é esse tipo de resultado que a gente tem quando a gente trabalha com os filtros. O que mais que a gente tem? Primeiro, uma diferença. Então, o que é maior do que e maior ou igual a? Né? Então, um valor maior do que, vamos supor, né? Maior do que 10. Eu estou falando de 11, 12, 13, 14, 15. Agora, se eu estou falando maior ou igual que 10, eu estou falando 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o meu 10 ele está incluído. Então, quando eu coloco igual a, o valor que eu coloco lá está incluído no meu cálculo.
Beleza. Ao mesmo tempo, eu posso colocar está entre. Então, aqui, ó, ele é maior ou igual a 2.000. E ele tem que ser menor ou igual a 3.000. Então, olha aqui o que aconteceu. Eu só tenho valores que estão entre 2 e 3.000. Então, esse filtro entre, ele me dá exatamente esse resultado. O que está entre os dois parâmetros que eu coloquei ali. Vou limpar o meu filtro, volto em filtro, filtro de número. Eu tenho aqui 10 primeiros. Então, o que seriam esses 10 primeiros? Quando eu clico, olha aqui, ó, mostrar primeiros 10 itens. Ok. Então, esses são os 10 maiores valores desta coluna. Automaticamente, ela já filtra tudo também. Então, com base nisso, eu posso olhar aqui os meus clientes e bater um olho. Ó. Magazine Luiza aparece 3 vezes. Então, ele está gastando muitas vezes. Ele está gastando muito comparando com as outras empresas. Né? Mas, ainda assim, isso aqui não é muito interessante. Porque eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, nos filtros. Vou limpar o meu filtro. Volto em filtro de número. E vou colocar acima da média. Então, eu estou aqui com valores agora que estão acima da média de gasto. Então, ó, eles estão gastando muito acima da média. Então, você já começa a extrair também valores. Ao mesmo tempo, naqueles 10 primeiros, eu posso vir aqui, ó, e pegar os últimos 10 itens. Então, esses aqui são os valores mais baratos, os 10 mais baratos. Ou, uma coisa que talvez seja até mais interessante, eu posso vir em filtro, 10 primeiros. Ao invés de item, eu pego porcento. E eu posso colocar 5%. Então, o que acontece? Eu tenho uma base de dados, ele ordena essa base de dados do menor para o maior, e ele vai pegar os 5% que é maior daquela minha base de dados, que no caso são esses valores. Que daí agora eu já estou trabalhando com percentual. Então, é uma análise comparativa. Então, o legal do filtro é que ele é uma função muito simples, que ela pode ser bem básica, mas a informação que a gente extrai dali pode ser bem interessante, bem grandiosa até mesmo. Tá? Então, perfeito. Então, a gente viu o filtro básico de texto e o filtro básico de número. Agora, a gente vai ver o filtro de data, que daí a gente já fecha todos os tipos, né, de filtro básico. A gente tem também, lá no Excel avançado, a gente vai ter o filtro avançado. Então, vamos vir aqui no filtro de data. Olha como que já muda a estrutura. Quando se trata de data, ele vai categorizando. Ele vai em hierarquia. Então, que hierarquia? Dia, mês e ano. Então, ó, ele começa aqui em 2024. Se tivesse mais de um ano, ele teria outras guias aqui. Então, 2023, 2, 1, por aí vai. Eu posso desmarcar o ano inteiro, então eu não quero saber desse ano. Ou o que eu posso fazer? Ó, eu não quero janeiro, porque janeiro para mim é um mês excepcional, não faz muito sentido eu olhar para ele agora. Então eu clico em OK. Então, ó, só está aparecendo de fevereiro e março. Não aparece mais meu janeiro aqui. Já começa a ficar bacana. Agora não, agora eu posso fazer o seguinte, ó. Não, janeiro eu preciso. Mas, se eu clico aqui nessa setinha, no maisinho aqui do lado de janeiro, eu vou abrir o mês. Então, aparece os dias. Aí você pode falar assim, ó, eu quero ver janeiro, mas dia 1º ao 5, eu não quero ver porque são excepcionais, é começo de ano, não faz sentido. Ok. Então, eu estou vendo o mês de janeiro, exceto os 5 primeiros dias do mês. Então, já começa com uma análise diferenciada. Eu posso falar o mesmo sobre fevereiro. Ó, os 5 primeiros dias de todo mês, para mim, esquece. Não é interessante. Ok. Então, eu não estou vendo os 5 primeiros dias de nenhum mês. Então, ó, janeiro acabou. Ó, fevereiro começou no 6. Eu não vejo mais os 5 primeiros dias dos meses. E daí, olha que interessante que a gente pode estar fazendo. Se eu crio uma nova coluna e faço essa extração de dia, basta eu filtrar conforme o número. Então, repare como que uma função no Excel ele acaba vinculando na outra. Né? Aqui em data também eu posso classificar do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo. Então, ordem cronológica ou cronológica reversa.
que é aquela mesma lógica. Então, do mais novo para o mais antigo, do mais antigo para o mais novo, que é o oitavo. Ok. Voltando aqui em filtro, a gente tem filtro de data. Então, olha quantas opções que tem. São muitas opções diferentes aqui dentro do Excel. Só a título de curiosidade, eu vou alterar essas datas aqui para a gente conseguir aplicar um pouco melhor essas minhas informações. Tá? 10, 30. Deixa eu ver até onde foi. Beleza. Então agora, olha aqui, ó. 23. Tá certo, isso mesmo. Então, ó, eu tenho 2 anos aqui agora. Os meses de cada ano. E se eu abrir os dias de cada mês. Ok? Beleza. Então, ó, aqui em filtro de data, vou colocar do mais antigo para o mais novo. Opa, como eu coloquei uma função, ele deu algum erro, né? Porque por conta da referência do meu cálculo. Se eu colo ele como valores, ele já perde essa propriedade. Então, do mais antigo ao mais novo, então minha sequência começa no dia 18 de junho de 2023 e vai até o mês de outubro de 24. Por que eu fiz isso? Porque aqui em filtros de data, a gente tem o seguinte, ó. Igual a, então eu posso escolher uma data específica, antes de, depois de, entre, que é a mesma ideia do maior que, menor que e entre. Mas vamos pegar aqui, ó. Então, ó, eu quero antes de. Isso aqui é antes de o quê? Eu quero antes, só para a gente visualizar aqui o efeito, antes de 30 de 6 de 2023. Ok. Então, só está aparecendo valores antes dessa data que eu selecionei ali. Da mesma forma, vou limpar o filtro, eu posso depois de ou entre de. Vamos ver o entre de. 1 de agosto de 24 a 31 de agosto de 24. Então, vou ver o mês de agosto de 2024. Olha lá. O mês inteiro. Entre esses valores. Né? Mas ainda assim tem funções mais importantes que a gente pode estar trabalhando quando se trata de data. Então, aqui em data, olha aqui. Amanhã, hoje e ontem. Isso aqui é muito bacana. Então, hoje. Apareceu a data de hoje. Não, não quero hoje, não. Eu quero amanhã. Aparece amanhã. Ah, eu quero ontem. Aparece ontem. E, além disso, a gente ainda pode ir para próxima semana, essa semana e semana passada. Então, esta semana, então, lá, do dia 4 ao dia 10, ele pega de domingo a sábado. Sempre é de domingo a sábado, tá? Próxima semana, então, eu estou vendo aqui o que vai acontecer na próxima semana. Se eu deixo esse filtro marcado, próxima semana, como ele pega de domingo a sábado, o que vai acontecer? Quando eu abrir essa planilha amanhã, ele já vai atualizar a semana. Porque ele já está pegando sempre a próxima semana. E ele já atualiza automaticamente esses valores de filtro por conta do dado temporal mesmo. Então, isso é muito interessante. Mesma forma, eu posso falar do mês. Então, pegar o próximo mês, ó, setembro. Mesma razão, quando passar para setembro, ele vai atualizando. Ou, o que geralmente a gente faz, este mês. Então, eu estou olhando só para esse mês aqui. Data, posso pegar próximo trimestre, então olha só, fazer uma análise trimestral. Esse trimestre, então, começa no dia 1 do 7, vai até 30 do 9. Próximo ano e desde o início do ano. Então, aqui, ó, quando eu ponho desde o início do ano, ele está pegando apenas o ano de 2024. Certo? Filtro de data. Todas as datas no período. Então, olha aqui, ó. Se eu pego todas as datas de deixa eu pegar aqui, agosto. Aparece agosto de 2023 e agosto de 2024. Então, aqui eu já estou comparando o quê? Meses. Então, repare como que é muito importante o Excel, um filtro básico, apesar dele ser simples. Mas o tipo de análise que a gente começa e pode extrair, ele é muito amplo. Alguma dúvida? Não sei se ficou confuso. Algum ponto, Magda?
Não, tá dando para acompanhar. Tranquilo? Tá. Então, vou fazer um corte aqui pra gente.